Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 213, conhecido como 213. Estão aqui comigo hoje o grande Gibson e o espetacular Icarão. Ainda bem que a gente é espetacular, bom, legal, amigo, né? Porque só isso também, né? Com a camisa do Corinthians, só isso tá espetacular, né, velho? Que o time... Tá difícil. O principal assunto do nosso podcast, é claro, é a saída e a queda do Thiago Nunes e quem será o sucessor, né? Quem irá substituí-lo. Mas como a gente está gravando esse podcast logo depois da partida, da derrota do Corinthians para o Fluminense 2-1, a gente precisa falar um pouco dessa partida, apesar da dor de cabeça aqui, certo, galera? 2 partidas essa semana, 2 derrotas, entre uma partida e outra o nosso técnico caiu, e agora jogamos hoje domingo, 2-1 contra o time carioca, o Fluminense. Acho que nenhuma das duas partidas, nenhum dos dois times jogou bem, mas o time deles parecia mais acertadinho e até mereceu a vitória. Enfim, acabou levando o gol já nos acréscimos. O Corinthians foi lá com o Matheus Vital e o Coelho, que assumiu, né, que estava comandando a equipe. O que vocês acharam dessa partida, dessa tarde? Pô, a partida foi uma lama, né? O jogo foi muito ruim, tá louco. Né? Com exceção das Pausa, bolas eu adoro perigosas. quando o Gibson fala que tá uma lama, velho. É muito sintomático. Quando ele fala que tá uma lama, é que tá uma merda mesmo. Não, mas é que tá uma lama, pô. Esse time aí tá difícil. Com exceção ali dos momentos individuais do Otero, enfim, que levam um perigo nas bolas de longe pro gol adversário. O Cássio, enfim, foi bem em algumas bolas ali, ajudou a segurar o placar. Tirando esses dois, o jogo foi muito ruim. No final do jogo tem a jogada do gol, né? Do gol de honra ali no finalzinho do jogo, que foi uma bola do Otero, enfiou o Otero, alçou a bola na área ali, o Gil escorou com rara consciência do que tava fazendo, assim, sabe? Escorou, tipo, olhou, viu o Merlin Vazio, escorou, botou com açúcar e o Vital. Se o Vital perdesse esse gol, velho, aí, mano, era pra invadir o campo, né? O cara que não tem torcida, né, velho? Mas se perdesse, era pra invadir o campo. Com torcida, era pra invadir o campo. Teve um golzinho de honra ali no final, mas foi um jogo muito ruim do time, né? Pelo amor de Deus. Eu esperava que talvez a queda do Thiago Nunes e... o Coelho tá chegando. Eu mesmo, na minha cabeça, assim, vendo vídeos da chegada do Coelho no treino, abraçando o pessoal, então eu falei, puta, legal, vai dar aquela motivada, né? Os caras vão dar aquele astral, aquela mudada de astral. Eu sou muito ingênuo, né, cara? Eu percebo nessa sua risada, eu percebo quão ingênuo eu sou. Porque não tem condições, cara. Com 5 minutos de jogo, você já sabe o que vai acontecer no resto do jogo, né? E aí eu me irrito comigo mesmo, porque eu vi o quanto eu me iludi, né? Porque, cara, não tem jogada. Você sabe que o que vai acontecer ali vai ser um achado. Pra mim, o gol do Vital foi um completo achado, assim. Não tem nem o que explicar, porque o Fluminense já estava entregue, já tinha feito 2-0 já. O Fluminense já estava entregue, o jogo já estava fechado, né? O Corinthians não oferece nenhum perigo, nenhuma expectativa de melhor. E eu penso que, assim, assistir o jogo do Corinthians hoje é você ter a certeza que você vai passar nervoso. Ainda mais que vocês acreditam em abraços e risadas quando o técnico interino assume. Aí eu sou um cara do bem. Eu sou um cara do bem, né? Receita pra sofrimento, né? Eu vou te falar assim, eu não esperava grande coisa do Coelho, até porque ele não teve tempo, né? O Thiago Nunes teve quanto tempo que não acertou o time e o Coelho não vai tirar esse da cartola assim e arrumar a equipe de uma hora para outra. O que eu esperava era mais os jogadores. Eu acho que os jogadores já começaram o jogo desatentos e levar gol de cara deitado, como falou o Danilo Martins aqui no nosso canal do YouTube, é dose, é difícil. Eu acho que o Corinthians começou desatento no primeiro tempo, e o segundo tempo também, né? No 1 minuto do segundo tempo, os caras já tiveram um lance ali que o Bruno Mendes vai lá e tem que fazer uma falta em cima da risca ali, porque senão o cara ia sair livre na cara do Cássio. Eu esperava um pouco mais dos jogadores, não do Coelho. E só pra gente falar que o Bruno Mendes consegue, né? Eu acho que é a 10ª partida dele jogando de titular.
jogando titular, não. Décima partida que ele entra e ele não conseguiu nenhuma vitória. Partida oficial, né? As vitórias que ele tem são em amistosos só. Já são 7 derrotas e 3 empates com o Bruno Mendes em campo. Terrível para um zagueiro. Dessa forma que o pênalti, aliás, é o de menos ali. Enfim, até acho que, como o pessoal está comentando aqui, o juizão foi bastante tendencioso ali, já que teve um lance muito parecido no primeiro tempo, que seria a favor do Corinthians, ele não deu, né? No segundo tempo ele foi lá e deu uma bola que não era pênalti. Isso aí não é pênalti, né, velho? Enfim. Sinceramente, cara, esse lance, o lance do cara no Michel Macedo lá, que pelo amor de Deus, mano, aquele cara ainda tentou argumentar que ele não fez nada. Foi um absurdo. Não, e o absurdo maior é o juiz ter que ir lá no VAR olhar, quer dizer, isso o bandeirinha falar, do lado dele. Tudo bem, o juiz pode não ter visto no ângulo, ou bandeirinha do lado, levanta e fala, esse cara aqui fez uma falta violenta, tem que ser expulso. O quarto árbitro também do lado ali, qualquer um deles ali podia ter falado. Eles iam dar lateral. Agora com o VAR eles se acovardam, cara, eles deixam o VAR decidir, cara. Ninguém mais chama a responsa. Não, é um absurdo. Mas posso falar, cara, por mais que eu concordo plenamente com vocês. Só que isso, velho, o Corinthians ia perder do mesmo jeito. E eu, sinceramente, acho que não adianta a gente falar da arbitragem, sendo que não ia resolver, sabe? Por exemplo, eu falo da arbitragem quando me dói, assim, que você fala, puta, velho, não acredito, o Corinthians poderia ter ganhado e o árbitro mudou a história do jogo, sabe? Mas, puta, num jogo como esse, cara, eu até desencano dos erros do juiz. O Danilo Martins, não foi pra nada derrubar o Thiago Nunes, os caras que são ruins mesmo. Eu não sei se os caras derrubaram, né? Acho que o jogo de hoje mostra que eles não derrubaram. Os caras são ruins mesmo. Seria sintomático, né? Os caras começarem a jogar bem hoje, justamente hoje o Corinthians goleia e sei lá o que joga. Porque assim, a escalação do time do Coelho foi a mesma do que o Thiago Nunes usou no jogo passado. A diferença é que ele tirou o Ramiro e colocou o Ederson. Se arrependeu logo, com 15 minutos de jogo, e tirou o Ederson e colocou o Everaldo e fez aquele lance que a gente até comentou aqui nos podcasts passados, que era colocar dois pontas, né, e o Otero ficar mais no meio. Melhorou um pouquinho, mas também não foi nada do outro mundo. Não vai ser o Coelho que em 2 dias ali, se tanto de treino, vai conseguir fazer. Não, o Coelho fez um treinamento só ontem. E depois quando a gente for falar, enfim, do Thiago Nunes, pra mim o Thiago Nunes pediu demissão, não foi o elenco que derrubou ele, não. O Benedito Aparecido pode contratar o melhor técnico que tem na atualidade, com esse elenco não dá jeito nenhum. Time sem vontade e sem raça. Isso eu acho que mais incomoda, né? E era o que eu esperava nessa partida de hoje lá no Maracanã, né? Eu esperava um pouco mais de intensidade nesse time. Mas enfim, a gente tem que falar do principal assunto dessa semana, que foi a queda do nosso treinador. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu queria que vocês se imaginassem o André Sanches mandando o Thiago Nunes embora. Vai lá, Gibson. Vou te dar esse prazer. Você é o André Sanches pelos próximos 2 minutos. Manda o Thiago Nunes embora. O que você falou? O que você falou pro Thiago Nunes? Eu não teria nem contratado ele. Eu não posso ser o Andrés, cara. Não, mas é verdade. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Não deu uma cara pro time. Os resultados pífios do time jogando super mal. Sem vontade, e a filosofia dele de implementar o jogo moderno, que ele chamou de moderno, entre aspas, enfim, né, cara, era uma ficção científica desde o começo, não existe isso, né, cara? Era uma viagem desde o final do ano passado quando contrataram ele. Essa viagem só acabou agora, né? Agora, a minha teoria é de que não foi... Muita gente falou que o elenco tá querendo derrubar o Thiago Nunes. Eu acho, a minha impressão foi que o Thiago Nunes essa semana quis sair. O André jogou a 100. O André falou, olha, enquanto ele não perdeu o time, ele tá no cargo. Nas 2 coletivas seguintes dele, ele começou a criticar o elenco, coisa que ele não fazia antes. Na primeira coletiva, ele falou, os jogadores estão com dificuldade de assimilar o que eu tô querendo fazer, e estão se degradando com isso. Na segunda coletiva, ele foi mais longe ainda, falando, só tem o Otero lá na frente e ninguém tá fazendo nada. Cara, a hora que eu vi ele falar isso na segunda coletiva, eu falei, cara, acabou de cair, tchau. Porque ele acabou de perder o elenco. Ele só ele mesmo se deu um empurrãozinho que faltava. Acho que ele não aguentava mais a pressão de estar ali. Essa é a minha teoria por trás da saída do Thiago Nunes, enfim. E você, Carão, tem alguma teoria? Eu não acho que ele pediu demissão. Não, eu não acho que ele pediu demissão. Ele facilitou a demissão dele. Ele não pediu, ele não chegou lá e falou, vou sair. Porque ele falou que não ia sair. Eu acho que ele facilitou, mas eu acho que ele não facilitou pensando assim, eu tô de saco cheio, eu quero sair. Eu acho que ele viu que ele ia sair. E eu enxergo uma semelhança dele com o Carille na segunda passagem. Os dois, pra mim, foram muito arrogantes.
E o Thiago, desde que ele chegou, ele foi um cara extremamente arrogante. Ele não soube identificar os pontos de erro que ele tinha, porque, cara, já não era de hoje que a gente criticava, por exemplo, as coletivas dele, quando ele falava de, não, a gente tá fazendo um bom trabalho, a gente tá desenvolvendo, tá melhorando, tô gostando do que tô vendo. Então, eu enxergo que ele é um cara muito arrogante. Então, o que eu concordo com você, Gibson, é que eu penso que, assim, ele viu que ele tava caindo já, que ele já tava, a vaca já tava indo pro brejo, então ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou cair tentando fazer meu nome aqui, do tipo, eu fui injustiçado. Então, olha, os caras não estão jogando mais pra mim. Eu tô tentando implementar uma ideia, mas o elenco não tá comprando. Acho que o Thiago Nunes teve uma série de erros, né, nessa passagem. Espero que ele aprenda bastante com esses erros. Eu entendo o que o Gibson tá falando, mas eu acho que o Thiago Nunes se encontrou num momento no Corinthians que ele já... O discurso dele daquele de jogamos bem, mas perdemos, tá melhorando e tal, não deixou de colar. E aí ele acabou apelando, enfim, acabou indo para o outro lado, que era apontar alguns erros do elenco. Talvez inconscientemente, aí ele pediu a sua demissão, como o Gibson acredita. Mas ele estava muito perdido, né? Eu acho que a passagem do Thiago Nunes, ele na verdade, ele começou o trabalho dele com um time muito mais parecido, com um dos motivos que levaram ele a ser contratado, né? Com um time muito mais ofensivo, um time que conseguia chegar mais na frente, também levava mais gols, é verdade. Mas ele começou acertando na proposta de uma certa forma, né? O time não estava azeitado, enfim. Mas o que a gente viu depois da eliminação da Libertadores foi esse time desmanchar, né? Ele perdeu a mão completamente do elenco, trocando jogadores, trocando o esquema tático e não acertou mais. Ele estava completamente perdido. Acho que é culpa dele e culpa do elenco também. Eu acho que o elenco, quando estava jogando jogos mais interessantes, digamos assim, eles também se dedicavam mais. Mas falhou o Thiago Nunes. Eu acho que uma das principais falhas que eu vejo nele, talvez ele saiba muito de técnica, de tática, de posicionamento, mas ele não sabe animar o elenco, ele não sabe fazer os jogadores lutarem por algo a mais, lutarem por um resultado. O Corinthians não virou uma partida esse ano. Sempre que saiu perdendo, no máximo empatou. Vamos lá, chegou a hora da especulação, chegou a hora da gente tentar descobrir quem será o novo treinador do Coringão. O momento bolsa de valores, né, Gibson? Vamos lá. O Silvinho é tido como um dos favoritos. O Silvinho, que foi lateral esquerdo, né, jogou no Corinthians muito tempo, depois teve uma carreira na Europa razoável, auxiliar técnico no Corinthians do Tite. O Tite o levou para comandar a seleção brasileira. Quando ele estava sendo auxiliar do Tite, o Corinthians chegou a procurá-lo para assumir o Corinthians. Ele naquela época recusou porque ele queria tirar as licenças da UEFA para ele poder ser treinador na Europa. Tirou as licenças, virou treinador do Lyon. Teve uma passagem bem rápida lá, logo foi demitido. E tá livre e tá disponível no mercado. O que você acha do Silvinho, Gibson? Eu acho uma das melhores opções que tem no mercado. Mas eu acho que ele não vai vir. O que você acha, Carão? Ele tá no topo da minha lista. Eu gosto do Silvinho. Eu penso que se ele aprendeu algumas coisas com o que aconteceu na história do Lyon e tal, ele pode ser um risco agradável de se ter. Eu arriscaria nele, sim. Eu acho o Silvinho interessante pela proximidade com o Tite, né? A gente não pode lembrar que nesses últimos anos o melhor treinador que o Corinthians teve foi o Carille, que trabalhou muito tempo com o Tite. Eu acho que por isso ele tem uma vantagem. Porém, eu gostaria de ver um treinador mais experiente no comando do Corinthians. O Silvinho não se encaixa nesse perfil. Acho que o Corinthians, nos últimos anos, teve muitas apostas. Quer dizer, apostou no Jair Ventura, apostou no Osmar Loz, apostou no Cristóvão Borges e não teve... E agora no Thiago Nunes, né? Thiago Nunes. E no Carille, não teve sucesso. E no Carille também. Não, no Carille também. Mas a maior parte das apostas não deu certo. Não acho que seja o momento do Silvinho ainda. Eu preferia um treinador mais experiente, mas só por isso. Mas assim, a favor dele tem essa proximidade com o Tite, né? O pessoal falou muito do espanhol, o Miguel Ángel Ramírez, que é treinador do Independente Del Valle, que a gente jogou com eles no ano passado e fomos eliminados também na Libertadores por eles. Tá empregado. Eu não conheço muito mais o passado dele, além dessa passagem pelo Del Valle. Mas enfim, o que você acha dele, Gibson? Eu acho que poderia ser um nome interessante, mas ele não vai sair de lá, cara. Ele tá muito bem empregado lá. Tá com um trabalho bom no time, ele não vai querer sair de lá, não.
pra assumir essa bucha do Corinthians. Você acha que se o Corinthians chegar, ele não vai ser seduzido? Eu acho que não, acho muito difícil ele sair de lá. Você acha que ele tem a cabeça no lugar, né? E você, cara, o que você acha dele? Eu não apostaria nele, cara. Ele pode até ser um bom treinador, mas o Corinthians agora seria um risco muito grande ter um cara que faria o primeiro trabalho dele no Brasil com essa bucha que tá o Corinthians hoje. Eu não apostaria nele, não. Não tá na minha lista. Eu concordo com você. O próprio Andrés deu recentemente uma entrevista dizendo que não contrataria técnico estrangeiro. É claro que o que o Andrés fala não se escreve muito a esse respeito, né? Mas eu acharia ele um bom treinador. Se o Corinthians tivesse apostado nele, talvez no começo do ano. Para começar uma temporada, ele ter a pré-temporada e poder conhecer o elenco e tal, eu acho que ele seria interessante. Para pegar o bonde andando, também não acho que seria o caso, não. O pessoal tá falando muito do Aguirre, né? O pessoal tá comentando aqui também. Do Diego Aguirre, que foi treinador do nosso adversário lá do time da Vila Sônia. Treinou também no Sul, né? No Inter e no Atlético, né? No Inter e no Atlético Mineiro. Isso que ele é uruguaio, né? E tá no Catar. Parece que foi campeão catariano, eu não sei como é que eu ia falar catarinense. Catarinense. Recentemente e tal. E campeão do deserto, acabou. Comparando com o Ramires, acho que o Corinthians teria que gastar mais dinheiro com o Diego Aguirre. O que você acha dele, Gibson? Cara, a impressão que eu tenho é a mesma com o Dudu Vale, cara. Ele não vai vir pra cá agora. Eu acho que seria uma opção interessante. Mas eu queria fazer uma ressalva que nem você fez. Eu acho que seria uma alternativa legal pra fazer um trabalho desde o começo do ano. Não pra pegar esse bonde, essa bucha andando agora estourada. E eu acho que ele não vai sair lá do Qatar, que acabou de ser campeão e tá ganhando um rio de dinheiro pra vir pra cá subir essa bucha. Ele tem pra mim, o mesmo critério do cara do Del Valle. Com um adicional de que ele é muito caro. Ele saiu da... Eu gosto do Aguirre. Eu particularmente gosto do Aguirre. Quando ele treinava aqui no Brasil, era um cara que eu tinha vontade de ver treinando no Corinthians. Mas hoje, no meio da temporada, sair do Qatar, pegar um elenco do zero e ainda, com certeza, o Corinthians vai ter que gastar uma bela de uma grana pra tirar ele de lá, eu tirei ele da minha lista. Então ele não tá na minha lista. Eu vou discordar de vocês. Pra mim, esse seria o favorito. Eu acho que o Corinthians deveria até gastar uma bala para tirar ele, porque como eu falei, o Corinthians precisa de um treinador experiente. Eu acho que o momento é de um treinador experiente, e eu acho que esse seria o nome que se encaixaria melhor nesse momento. Ele já conhece o futebol brasileiro, tá fora, é claro, mas eu acho que ele conhece um pouco do Corinthians e tal. Acho que valeria a pena se ele se sentir disposto, né? Acho que a primeira conversa tem que ser até com ele, antes do clube. Meio underground, assim, meio espionagem e tal. Fala sobre o projeto aí. Manda um pombo correio pra ele ali e fala, você aceitaria? E aí depois vai conversar com o clube, depois vai ver como seria. Mas pra mim ele seria o treinador desses que a gente tá citando aqui, é claro, o que mais se encaixaria pro momento do Corinthians. Um outro nome que o pessoal tem falado aqui é o Dorival. O que você acha do Dorival, Gibson? Até o meu tom de voz já entregou o que eu acho, né? Mas enfim. Eu acho o Dorival muito fraco, cara. É muito desespero chamar o Dorival, cara. Eu não sei, cara. Não topo muito o Dorival, não. Icarão, tá na sua lista? Você que tem uma lista aí? Tem uma lista. Não, cara, o Dorival é aquele cara que eu tenho vontade de sentar numa praça, trocar uma ideia, jogar conversa fora. Ele parece ser muito boa gente, mas não pra ser técnico do Corinthians, cara. Jogar uma bocha com ele. Jogar uma bocha com ele e tal. Mas, cara, ele não tem um trabalho consistente, né? Quando eu falo da lista, né, é que, cara, eu na minha cabeça, eu começo a idealizar possíveis nomes. Nenhum momento me passou pela cabeça o Dorival, cara. E agora eu vou ficar naqueles que eu considero meio piada, o pessoal tá falando desses 3 nomes aqui. Eu vou jogar logo os 3. Eu não vejo o menor sentido o Corinthians trazer nenhum desses 3 caras que... Mas o pessoal tá dizendo aqui e tal. O Rogério Ceni, o Felipão e o Abel Braga. O que você acha desses nomes, Gibson? Ô Gibson, você não pode esquecer que a gente tem o nosso podcast. Você precisa falar alguma coisa, porque tem gente que acompanha a gente só em áudio. Eu virei de costas, eu não falta do Ceni no Corinthians. O que você acha, Icarão? Eu não coloco na mesma frase Rogério Ceni e Corinthians, é impossível. Nunca quero vê-lo técnico do Corinthians. Eu tenho uma rejeição absurda no nome do Felipão.
não só por causa da rivalidade, mas que pra mim ele é um técnico extremamente defasado. Ele não vai acrescentar, na minha visão, nada de bom pro Corinthians. Desculpa, quem que é o terceiro nome que você falou? Abel Braga. Ah, não, tá. Pelo mesmo motivo. É um cara completamente defasado, enfim, pra mim, o Corinthians precisa de novidade, não desses caras das antigas. Não, acho que vocês falaram tudo aí, faz o menor sentido. E esses três têm uma antipatia enorme com o Corinthians, e não é pouco, não. Acho que a história deles coloca o Corinthians como um adversário deles, e eles tratando mal o time do Corinthians em vários momentos. Então não vejo o menor sentido nesses três treinadores. Enfim, o Gibson pode virar pra frente, porque Acabou o assunto? o Rony Gleiton Santos, no nosso Facebook aqui, lembrou de mais um que eu não tinha lembrado aqui, o Roger Machado. Exatamente, esse cara tá na minha cabeça. Eu já falei pra vocês. Tá na sua lista esse cara? Tá na minha lista, sim, cara. Eu vou te falar, o Roger, na minha visão, cara, ele tem eu gosto muito do Roger, dos conceitos que ele fala, às vezes, e ele me parece ser um cara que conseguiria ter o elenco na mão, né? Eu ficaria entre ele e o Silvinho, com o Diego Aguirre correndo por fora. O Roger, cara, eu penso que ele pode ter uma oportunidade, sim. Eu gosto dos conceitos dele. Ele desenvolveu muito do que o Renato Gaúcho pegou do time do Grêmio, era conceito do Roger, cara. O Roger é um nome bem mais interessante do que essa lista tríplice que você colocou aí. Mas não sei se... O nome que falaram muito aqui nos comentários, que a gente não falou sobre esse nome, e que eu acho que talvez fosse uma opção para esse time nessa hora, porque eu acho que nessa hora, nesse time, cara, não adianta querer um cara que vai querer reinventar a roda ali. O time tá precisando de um boleiro, velho. Boleiro old school, velho, que vira o cara e fala, mano, você não sabe chutar a bola, o cara vai lá e mostra como é que chuta uma bola, velho. Saca? Então eu acho que de repente uma opção seria o Renato Gaúcho. Eu acho que ele não vai ser, ele tá lá no Grêmio meio esquisito, mas eu sou mais do Renato do que o Roger. Assim, eu acho que o Roger ainda, o Ícaro citou, né, a passagem dele pelo Grêmio, eu acho que ele ainda vive muito desse momento. Depois disso ele não fez nenhum trabalho interessante. Contra ele tem o fato dele querer sempre começar um trabalho, uma temporada, né? Todas as vezes que ele foi procurado em meio de temporada, ele recusou, todos os clubes. Mas o fato é, depois da passagem pelo Grêmio, que foi interessante, eu não vi grandes trabalhos dele. Eu também não me agrada o nome dele por isso. E ele teve boas chances, aliás, essa última no Bahia também foi muito interessante, mas ele não deu certo, enfim, não acho que seja o caso. O Gibson colocou um nome aí do Renato Gaúcho, acho que é ele sim, ele viria, enfim, jogaria. Eu acho que até ao contrário, ele no discurso ele é muito boleiro, mas ele não é tão boleiro assim. Ele entende mais o futebol do que ele fala, do que ele demonstra. Eu acho que ele é um bom jogador nesse sentido de blefar, de ter uma fachada de um jeito. Sem dúvida, mas ele tem esse lance do cara chamar o cara na tinja, mas ele entende do jogo também. Agora, ele, a favor, pra ele é interessante, pra ele vir pro Corinthians, o histórico que o Corinthians tem de colocar treinadores na seleção. E ele tá de olho naquele cargo, ele tá de olho na seleção brasileira. No Grêmio ele já tá lá há 3 anos e tal, já vem de um certo desgaste, mas eu acho bem difícil ele aceitar encerrar essa relação dele com o time gaúcho dessa forma, dessa maneira. Mas o que você acha do Renato Gaúcho, Ícaro? Tá na sua lista aí? Eu gostei da história da lista. Não, cara, tem um bode do Renato Gaúcho que vocês não fazem ideia, velho. Eu acho ele um cara prepotente, mala. Eu não sei o quanto ele conseguiria, de fato, pegar esse time do Corinthians do jeito que tá aí. Coelho e o Coelho, galera. O que vocês acham do Coelho? Eu gostaria muito de ver o Coelho dar certo. Não sei se vai dar, mas gostaria muito de ver ele dar certo. Eu gostaria pelo fato de ser um cara do clube. Ele vai ter uma identificação com o clube, ele já conhece o elenco, né? Se ele conseguir, enfim, melhorar a produção minimamente do time, pelo menos para segurar essa bucha, esse fim de ano com esse elenco aí, de repente ele talvez tenha uma chance de fazer um trabalho com mais consistência mais pra frente, mas eu gostaria muito de que ele desse certo. É um cara que gosta muito da pessoa, do Coelho. A gente não dá pra julgar muito ele como técnico, porque ele só pegou bomba na mão no final do ano passado, enfim. Tem o trabalho nos juniores, mas também é completamente diferente, enfim. Sim, né? Sem dúvida. E você, Carão?
eu tô com o Gibson, não gostaria, mas eu não apostaria. Eu pensei nisso, inclusive, hoje, depois do jogo do Fluminense. O Coelho, ele merece, na minha visão, uma oportunidade sem ser com essa bucha que ele pegaria agora. Porque no ano passado, quando ele entrou, pra mim, ele foi bem, né, dentro das circunstâncias, mas o time não estava tão ruim quanto está hoje. E eu tenho muito receio dele ser responsabilizado por uma bucha que, na minha visão, ele não está preparado para pegar hoje. O Coelho é inexperiente e eu acho assim, o Coelho tá tendo a chance dele, né? Ele é interino, mas se o time... Hoje não conseguiu, né? Mas se ele conseguir ganhar partidas e tudo mais, provavelmente ele vai ficando e aí ele vai... Eu acho que o Coelho tá tendo a chance dele. Ele de interino pode virar titular, enfim, pode virar oficialmente. Se o time mostrar em campo. Hoje não conseguiu. Desses todos, o que tá tendo, o que já tem a sua chance é o Coelho. Cabe a ele conseguir aproveitar isso ou não. O Wesley Ricardo dos Santos da Silva falando aqui que tá assistindo a gente no Japão. Obrigado pela audiência, Wesley. Porra, abraço, Wesley. Obrigado, cara. Um abraço pro pessoal que tá do outro lado do mundo aí no Japão. A gente tem muita gente que nos escuta na Nova Zelândia também, um bom público em Portugal. Muito Legal, obrigado abraço, a todos galera. que acompanham a Irmandade fora do Brasil. Muito O cara obrigado. acorda cedo lá. Que horas são no Japão? São 7 horas da manhã, é isso? 7h20 da manhã lá, verdade. O cara acorda cedo, bicho. A próxima partida do Corinthians, então, é nessa quarta-feira contra o Bahia, o time do Mano Menezes, na Neoquímica Arena, 21h30. Aliás, o Corinthians vai jogar algumas quartas-feiras seguidas, 21h30. Não sei porquê e tal, vai estar rolando... Como será, né? Libertadores em outro canal aí e tal, e estão colocando o Corinthians pra jogar nas quartas-feiras, 21h30. Overdose do Corinthians na TV aberta. O que é terrível, né? Porque o Corinthians jogando mal do jeito que ele tá, enfim. O que a gente espera dessa partida contra o Bahia na quarta-feira? Eu espero um time mais ligado, um time mais interessado, um time mais intenso. Que o Coelho consiga fazer esse time melhorar um pouquinho e que a gente saia com uma vitória ali pra aliviar um pouco a nossa classificação, né? Pelo menos o Fagner volta na quarta-feira, né? O que já tira o Michel Macedo, já é um... Vai entrar o Fagnão, com certeza. A dúvida é se ele vai voltar com o Avelar ou se ele vai manter o Bruno Mendes na zaga. Né? Não sei se ele de repente vai arriscar, porque o Avelar ali andou tendo umas atuações bem questionáveis. Se ele vai querer bancar o Bruno Mendes, né? Na zaga. Mas o que eu espero mesmo, de coração, é o time correndo e dando sangue pela camisa. É o mínimo que você espera do time, sabe? Tipo, e jogando em casa ainda, cara. O nosso aproveitamento em casa esse ano tá pífio, né? Então, cara, tá na hora de começar a mostrar pelo menos o sangue, cara. Se não vai ser a técnica, vai ser o sangue, sabe? Agora, só uma coisa, Gibson. O Bruno Mendes nunca ganhou uma partida com a camisa do Corinthians. O Avelar... Não. O Avelar... Eu sei. É desastrado, enfim, não merece. Mas quando o Avelar marca gol, o Corinthians sempre ganha. O Avelar nunca marcou gol em derrota ou empate. O Avelar marcou gol, é vitória garantida. Até o momento. Aí você tem esses dois jogadores para optar. Você vai optar por qual? O Avelar vai jogar de titular, eu não tenho a menor dúvida. E Carão, a sua opinião sobre essa partida contra o Bahia? Cara, eu não tenho, mas eu vou ser muito franco com você. Eu espero que o Corinthians não tome gol. Sendo muito franco, sendo muito sincero com você, cara. Mas se não tomar gol e não fizer, vai ser 0x0. Olha, pra você muito franco com você, cara. Um pontinho, já vai ser melhor que essa semana, né? Já vai ser superior ao que tá acontecendo hoje. Porque eu crio tanta expectativa, às vezes, de que o Corinthians vai mudar, vai ter outra postura, e eu me frustro muito. Então eu tô tentando agora nivelar por baixo. Então eu espero que o Corinthians não tome gol, que seja aquele jogo horroroso, feio, mas que o Corinthians não tome gol. E só pra gente terminar esse podcast falando de uma coisa boa, né? As meninas do Corinthians que jogaram essa semana. É a única coisa boa que tem pra falar. Pô, as meninas não falham, velho. As mulheradas do Corinthians jogaram 3 vezes durante essa semana, 3 vitórias. Disputam 12 pontos e se bobear ganha 13. 3 vitórias, a primeira de 4-1 em cima do Cruzeiro, que foi na segunda-feira. Depois, no meio da semana, jogou contra o Inter de Porto Alegre, 4-0, fora de casa. E hoje, no domingo, jogou contra o Grêmio, na Fazendinha, 1-0, gol da Érica. E depois o Corinthians
amassou o time do Grêmio e a goleira lá do Grêmio, apesar de ter falhado no gol da Érica, depois fez grandes defesas e salvou o time do Grêmio de levar uma goleada ali do Corinthians. Só o horário que foi péssimo, né? O Corinthians e Grêmio foi às 14h, um sol desgraçado na cidade. Vai entender, né? Por que os caras marcam um jogo, horário de jogo assim, velho? É um absurdo. Se você ainda não tá de olho na mulherada do Corinthians, vale a pena acompanhar o futebol, que o trabalho das mulheres está sendo muito bem feito. O Corinthians tem uma das melhores equipes do futebol nacional feminino, vale a pena ficar de olho na mulherada do Coringão, certo? Certíssimo, e dá pra ver os jogos aí pelo Twitter, né? Exatamente. O pessoal do Twitter tá transmitindo aí, então tá fácil aí pra ver, hein, galera. Vamos assistir. Tá fácil, vale a pena dar uma moral pra elas, bicho. Pô, elas, ao contrário do time masculino, elas jogam com vontade, velho. Com raça, no né? campo, velho. E tem esquema tático, as jogadoras então, sabem além de tudo, a hora de atravessar, bola. de passar. Mas além de saber jogar bola, elas estão representando mais o Corinthians do que o time masculino. Então quem puder dar uma moral pra elas, dá uma moral lá pra elas, que elas, bicho, é bacana. E para encerrar esse podcast interminável aqui, 213, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Então vamos lá, fora aqui no YouTube e no Facebook, onde estamos ao vivo agora. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer e agora o Telegram também. Todos eles irem mandarem corintiana com TH. Só no Twitter querem mandar Timão, enquanto o tio Andrés permitir. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E aguardamos notícias a respeito de um novo treinador na equipe do Corinthians. E essa semana só temos 3 pontos a disputar. Enfim, espero que a gente ganhe pelo menos umzinho, né, cara? Eu sei lá o que eu espero, viu, bicho? Só espero não passar nervoso, que minha saúde agradece. Nervoso a gente vai passar. Não, nervoso não vai passar. Isso é certo, né? Valeu, meus Muito amigos. Obrigado e Boa noite. vai Corinthians! Vai Corinthians. Vai, Abraço. Corinthians.